Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Antes de vos apresentar aqui a convidada de hoje, se puderem façam um like, um comentário e subscrevam, porque ajuda no algoritmo, ajuda este projeto a chegar a mais gente. Se quiserem ajudar ainda mais, tenham um link na descrição para se tornarem mecenas. Por isso, sem mais demora, vou-vos apresentar a minha convidada de hoje. É uma menina muito especial, uma guerreira, está aqui sozinha a falar num microfone e que se chama Catarina. Olá, Catarina. Estás a falar comigo? Deve ser com alguém que não sou eu, de certeza. Então, queres explicar porque é que eu fiz isto? Pois, porque infelizmente é a forma como muita gente lida e infantiliza as pessoas com deficiência, não é? Acho que foi uma boa forma caricata de começarmos a nossa conversa. Portanto, obrigada, Tomazinho, por esta conversinha que vamos ter aqui. Obrigado. Por isso, não façam isto que eu fiz, no Exatamente, fundo, foi mais ou sim. menos isto. Sim, é verdade. Olha, lembras-te como é que nós nos conhecemos? Lembro-me, porque eu fui ver uma apresentação do teu projeto, não é? Como é que No se Espaço chamava? No Compasso. Espaço Compasso, exatamente, é Exatamente. verdade. Pronto, e eu lembro-me de te ver lá e de Sim. pensar, fogo, que miúda tão nova e tão gira numa cadeira de rodas. E de estranhar. Sim, E, claro. entretanto, já te ouvi a falar disso, que nós Sim, não é, não sim. associamos a pessoas novas e Sim, bonitas. sim, sim. E achei piada porque foi precisamente a primeira coisa que eu pensei quando te vi Sim. na plateia. Olha, isso é mesmo engraçado dizeres isso, porque às vezes eu penso sempre, gostava de falar com uma pessoa que me conheça pela primeira vez, quer dizer, obviamente que também posso perguntar isso, por exemplo, ao meu namorado, e ele também, se calhar, me dizia isso, mas porque fico com a curiosidade, quer dizer, os meus amigos já me conheciam antes, portanto, eu na cadeira não vão ter, mas uma pessoa que me veja assim pela primeira vez, acho que é sempre essa questão, é, caramba, tão nova, tão bonitinha ou tão feinha, mas tão bonitinha na cadeira. E há muito essa associação de que as pessoas novas não têm nenhuma deficiência, ou então as pessoas com deficiência são todas feias e estão todas muito tristes e não têm propriamente alegria de viver. Portanto, é normal, esse teu Uhum, pensamento é normal, mas vem de uma raiz, não é? Capacitista, como é óbvio, mas isso somos todos, é uhum, inevitável. uhum. E isso foi em 2017, tu ainda não eras ativista, pois não? Ou já tinhas uma... Não. Lá está, isto aconteceu-me em 2016, a minha inflamação na medula. Depois eu partilhava um bocadinho do meu dia a dia, as coisas que eu vivia, porque quer dizer, eu tenho 33 anos, durante 27 anos fui uma pessoa sem deficiência, completamente padrão, não é? Não, sei lá, nunca pensei nestas questões, não que eu acho que tens que ser uma pessoa com deficiência para pensar nestas questões. Mas fui uma pessoa completamente padrão e de repente vejo-me numa cadeira de rodas e comecei a reparar que efetivamente muita coisa era diferente. Tipo, imagina, essa imagem que tu tiveste de mim quando me viste, e eu começava a sentir isso, por exemplo, ia a uma discoteca, tipo, ninguém me abordava como me abordava antes, por muito que às vezes até houvesse algum interesse, a abordagem era feita de outra forma, ou por uma mensagem no Instagram, ou porque descobriam no sítio onde eu ia como é que eu me chamava, e eu comecei a pensar, "Fogo, caramba, agora de repente tratam-me completamente diferente." E comecei a partilhar um bocadinho isso, tipo, situações caricatas, ainda por cima eu sempre lidei com tudo com bastante humor, porque parecia-me tudo tão ridículo que eu pensava, isto não é possível. E comecei a partilhar, o pessoal começou-se a identificar de uma forma muito engraçada, no sentido de muita gente via os meus vídeos e era, oh, Catarina, eu já fiz isso. Tipo, eu já fui essa pessoa. E é engraçado que eu achava que estava a fazer o melhor, mas claramente não. E também pessoas com deficiência, isso também é muito interessante, começaram a identificar nos meus vídeos e na forma caricata como eu falava de algumas coisas, algumas atitudes de pessoas próximas delas e elas entendiam. Eu achava que isto era normal. Tipo, eu ter 30 anos e tratarem-me como se eu tivesse 5, mas afinal não é. E isso também Uau, foi muito. pessoas Sim, com deficiência que, sim. que já tinham normalizado o trato Completamente. diferente. Principalmente pessoas que nascem com uma deficiência e que vivem em famílias capacitistas, que muitas vezes acham que estão a fazer o melhor, e eu acredito mesmo que as pessoas acham que estão a proteger a pessoa, mas eu já tive pessoas a dizerem-me, olha, os meus pais sempre me disseram que eu só vou sair de casa um dia que arranjar alguém para tomar conta de mim, para eu não pensar em trabalhar ou não pensar em viver de forma independente porque nunca vou conseguir, e às vezes pessoas com um grau de dependência menor do que o meu, porque têm lesões até mais baixas ou assim. E há este pensamento que as pessoas depois vão desconstruindo, vendo outras realidades e pensando, caramba, se ela está a fazer aquilo, porque é que eu também não posso? Ou se não a tratam assim, se a tratam como uma mulher adulta, porque é que a mim me tratam como uma criança? E isso Hum, para mim foi de género, ok, eu tenho que continuar este trabalho e tenho que continuar a falar disso, não é? Porque claramente é um tema não falado. uhum.
Mas imagina, estava aqui a pensar, se eu nos meus tempos de solteiro Hum. me quisesse fazer uma miúda de cadeira de rodas, eu acho que também teria uma abordagem diferente. Pois, é engraçado. E eu Ia imagina. pensar, "Ei, como é que eu faço isto?" Óbvio, imagina. E eu também, eu não tive, é muito engraçado pensar nisto. Eu durante 27 anos eu não me lembro de ter um amigo com deficiência, pelo menos que tivesse uma cadeira de rodas, e acho que tive um amigo na escola que ele devia ter alguma perturbação do espectro do autismo, mas na altura não era falado. E não me lembro de ter nenhum amigo que se deslocasse numa cadeira de rodas. Opá, e isto aconteceu, o que eu vou dizer aqui, as pessoas não achem que eu estou a brincar, porque as minhas amigas podem comprovar. Pouco tempo antes de eu ir para o Brasil, eu tinha ido ao meu primeiro after. Nunca, eu trabalhei na noite muito tempo, no Praça, na Baixa do Porto, mas não era pessoa de ir a afters. Pronto, ia à Casa do Livre, ia ao Plano B e ficavam por ali. Mas não sei porquê, olha, devia ser por eu ir para o Brasil, eu ia na altura um bocadinho sem perspectiva de voltar, e então fomos a um after, ali no Cais de Gaia. E estávamos lá, estava no grupo de No amigos e barquinho? tal. Exato. Não sei, assim, acho Porto que Rio? talvez, talvez. Sim. Pá, E depois aquilo mudou de nome, não é sei como é isso, que se chama. exatamente. Olha, entramos, estávamos lá, até estávamos numa parte de fora, e eu vejo um rapaz lá com os amigos de cadeira de rodas. E eu lembro-me de olhar para ele, virei-me para uma amiga minha que é namorada do meu irmão, por isso, Daniela, tu podes comprovar, e disse-lhe assim: Olha, amiga, se eu um dia ficar assim, vocês trazem-me ao after, não trazem? Juro que eu disse isto. E ela: Oh, amiga, claro que sim. E passou. E tipo, hoje em dia penso, em primeiro lugar, tipo, claro que não fui lá dar os parabéns ao rapaz por ele estar num after de cadeira de rodas, mas eu própria fiquei surpreendida. Ou seja, eu própria fiquei, se um dia eu ficar assim, vocês trazem-me ao after, estás a ver? Ou seja, eu própria tinha estes pensamentos capacitistas. E portanto, eu acho super normal. Agora, eu acho que tem que se. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Tem que haver mais capacidade das pessoas com deficiência saírem de casa para que seja mais normal tu vês pessoas com deficiência jovens que existem em ambientes de diversão. Para que daqui, nós não vamos estar cá, mas se calhar o teu filho ou os netos do teu filho vão estar numa sociedade em que tu vais a uma discoteca e vês lá pessoas de cadeira de rodas. E que se até os achares interessantes, vais abordá-los com respeito, como toda a gente deve ser abordada, não é? Agora, hoje em dia ainda não estamos aí. Tu vês uma pessoa. Eu tive um caso uma vez de um rapaz que até depois nos conhecemos e até acabou por não dar nada, mas ficamos muito amigos, que eu sei que ele me viu na discoteca e ele não me abordou ali, abordou-me depois porque descobriu o meu nome, não sei o quê. Ou seja, ele depois disse-me, eu não sabia bem como é que havia de te abordar. E eu pensei, era só falares comigo, não é? Como é óbvio, mas eu entendo que é uma coisa que, Uhum. como as pessoas não o veem, não sabem o que fazer. É normal. E por isso é que é preciso falar sobre estas coisas. Então pronto, sem obrigar-te aqui a contar a história toda, que já contaste 1000 vezes, só para quem não conhece, assim em 3 minutos, podes explicar quais é que foram os primeiros sintomas e depois Uhum, como é que foi claro. esse Sim. caminho? Então, eu ia para o Brasil, fui para o Rio de Janeiro ter com uma das minhas melhores amigas, ela namorava com um rapaz e agora é casada com ele, e fui para lá um bocadinho, estava numa fase da minha vida, não sabia bem para onde é que havia de ir, e então fui um bocadinho sem perspectiva de voltar, eu sempre gostei muito do Brasil, e já saí de Portugal com uma dor nas costas, só que eu era desportista, fazia desporto, achei que era uma questão muscular, lembro-me de falar com a minha mãe, e a minha mãe é médica e disse, deixa-me ver e tal, viu? E disse, toma um relaxante muscular, porque parecia mesmo uma contratura ou assim, era até aqui mais em cima. E, hum, e depois cheguei lá ao Brasil com uma dormência nas pernas, mas eu achei que era do voo, não é? 8 horas de voo, eu pensei, Uhum. a pressão e tal, não sei o quê. As pernas nem estavam inchadas, mas estavam dormentes. Depois, olha, foi no espaço de uma semana em que eu, a meio da semana, ainda fui ao hospital porque estava-me a sentir estranha. Tinha uma dor no fundo das costas, a dormência, parecia que me custava a andar, mas eu ainda andava e, quer dizer, não percebia que aquilo estava a acontecer. Disseram que seria do nervo ciático, porque realmente tocavam-me no fundo das costas e doía-me, e era uma dor que ia pela perna toda. Relaxantes musculares, analgésicos, nada passava. E pronto, lembro-me de ainda ir à praia, doía-me um bocado entrar no mar, e hoje em dia eu percebo que é por causa do choque medular. O choque medular dá essa sensação de temperatura. E pronto, olha, no dia 1 de janeiro, depois da passagem de ano, ou seja, na passagem de ano já fiquei em casa porque já me custava muito movimentar. No dia 1 de janeiro, tentei-me levantar, já não conseguia. E, E não foi da festa, e não foi da festa porque foi a ficaste em festa, fiquei casa. em casa. Uhum. E pronto, olha, fui para o hospital, não saí de lá mais. Estive lá 2 meses internada, muitos exames, descobriram que era uma inflamação na medula, o termo médico é mielite transversa. Eles acham que será alguma coisa autoimune, ou seja, o meu corpo terá reagido de forma exagerada a alguma coisa, Uhum. mas eu fiz imensos exames, nunca descobriram o quê. E pronto, depois vim para Portugal, mais uns meses internada, reabilitação,
E pronto, e foi basicamente isso. E a reabilitação, atenção, não é aquela coisa de a medula, uma vez que está lesionada e lesionada completamente, até encontrarem uma recuperação e uma reestruturação da medula, não é? Eficaz, a reabilitação que nós fazemos não é para voltar a andar, pelo menos num caso de uma lesão completa, é para aprendermos a ser o mais independentes e funcionais possíveis na cadeira de rodas, não é? E Uhum. foi essa a reabilitação que eu fiz. Pois, porque o resto do teu corpo funcionava todo bem. Sim, sim, sim. Ok. Só, pronto, a parte da medula que ficou afetada, até me darem o tratamento, não é? Pronto, aquilo foi corticoides, não é? Para parar a inflamação, pronto, afetou a Uhum. sensibilidade e os movimentos dos membros inferiores. E tens acompanhado ou tem havido investigação com células estaminais, por exemplo, para regenerar esses tecidos? Sim, olha, eu sei que a investigação nesse nível está muito avançada, inclusivamente há grandes investigadores aqui em Portugal, eu penso que é na zona de Viena ou de Braga, não tenho bem a certeza. Confesso que não estou sempre em cima do que sai, porque a verdade é que, imagina, eu sei que há um tipo de ratinhos, que eu não sei agora o nome, em que eles já provocaram uma secção medular completa, portanto uma destruição medular completa, e ele conseguiu regenerar a medula. Só que temos que pensar que é um rato, ok? Transpor o que aconteceu num rato para um ser humano ainda é muito difícil. Obviamente que há coisas a serem feitas, há transplantes com células estaminais, há elétrodos também, mas depende muito da pessoa em si, do tipo de lesão, e há uma coisa que eu gostava muito que as pessoas percebessem, que é muito diferente nós colocarmos alguém a dar 2 passos, ou seja, eu de repente faço um transplante de células estaminais e levanto-me e dou um passo, por exemplo, mas a minha marcha não é funcional sequer para o meu dia a dia. Eu sou muito mais funcional na minha cadeira de Pois, rodas. 99% do tempo vais estar na mesma É cadeira de isso, ou rodas. seja, é super importante a investigação e tem-se posto até pessoas com determinadas lesões a dar uns passinhos, a andar, pequenos passos levantados, ou a levantarem-se, mas isso não é no dia a dia, não é isso, não é de género paraplégico volta a andar. Não, esses títulos sensacionalistas é um engano para as pessoas, porque ele não voltou a andar, ele levantou-se e deu uns passinhos, mas não é funcional no nosso dia a dia. Eu acredito que daqui a muitos anos vai ser e Uhum, vão encontrar, mas para já não. E está tudo bem, a investigação está a ser feita e temos muito boa investigação a ser feita. uhum. Olha, foi uma a lentidão entre a descoberta de laboratório e afetar a vida das pessoas, foi uma das coisas que me desmotivou a continuar a fazer investigação em nanotecnologia. Pois, a sério? Eu até estava a investigar a bionanotecnologia Uhum, a nível solar, pronto. uhum. Tinha a ver com poros nucleares, a Ah, investigação. E era um projeto com orientação para curar algumas doenças degenerativas, ok, ok. só que depois comecei-me a perceber que, pá, lab to pharmacy Pois, eram, pá, 20 anos, com sorte na 10. boa. Neste caso, como eram coisas relacionadas com o cérebro, provavelmente seria mais pós 20. Pois, 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 Então pois. são processos muito Muito lentos, lentos. pá, E é e isso que é as pessoas não têm noção. Claro que a investigação está a ser feita e nós vamos, é o que eu digo, se calhar os meus netos vão apanhar mas é preciso também ser realista, porque depois a mim irrita-me muito esta transmissão da ciência, que eu sinto também em todas as áreas, não é? Muito leviana, que a pessoa que não sabe o que é que se está a passar acha, uau, então o paraplégico voltou a andar, Catarina, vai para Madrid e faz o que ele fez. Não, não é assim. Ou seja, isto é importante desmistificar também. uhum. Houve algum momento em que tu percebeste, assim, sem sombra de dúvidas, que, ok, provavelmente eu nunca mais vou conseguir andar? Olha, eu acho que sempre soube, porque imagina, eu antes de ir para a nutrição tive 4 anos em medicina, ou seja, fiz até ao quarto ano, já tinha muita noção, sempre tive muita noção, tipo, o neurologista chegava lá, fazia-me todos os exames, dizia, Catarina, continuas com uma lesão ASIA, eu sabia o que era uma lesão ASIA, eu sabia o que era a medula, eu sabia, pronto, sabia quase tudo o que me estavam a dizer, e isso a mim ajudou-me muito, porque sempre me deu uma visão muito realista, apesar de eu fiz 3 tratamentos de plasmaferese, que basicamente é uma filtração do plasma, porque eles não sabiam o que era, então era um bocado na esperança de haver aqui uma renovação, não é? E eu sempre soube um bocadinho o que se estava a passar. Lembro-me do momento quando eu vim para Portugal, depois de repetir os exames todos, depois de fazer mais tratamento, que fiz outra vez, lembro-me de falar com o médico que me estava a acompanhar na medicina interna na altura, e ele disse-me, olha Catarina, recebemos a tua ressonância outra vez, já fizeste o tratamento, está tudo igual, portanto não avançou, não regrediu, está igual. Portanto, sabes que a probabilidade de voltares a andar é baixa.
E eu lembro-me que disse: sim, eu sei. Tipo, na altura perguntei-lhe: mas eu posso ser mãe? E ele: sim, à partida, tudo bem. Se não tiveres outro problema de base que não tenha. Eu disse: não, ok. Pronto. E ele disse: agora vais entrar no CRN, fazer a tua reabilitação. E eu: ok. Foi literalmente assim, não estou a embelezar nada porque foi mesmo uma coisa muito prática. Agora, eu acho que depois as dificuldades ou a perceber-te das coisas é quando tu sais de um ambiente protegido, como é o hospital ou o centro de reabilitação, em que tu tens tudo adaptado. Eu no centro de reabilitação estive lá 2 meses e eu estava tranquilíssimo. Eu ia ao bar sozinho, ia à casa de banho sozinho, eu fazia tudo, quer dizer, estava num sítio perfeitamente adaptado. Agora, quando sais cá para fora, é que tens a real noção do que é viver numa cadeira de rodas, não é? Não te vou dizer que tive momentos de. Nunca tive aquele momento, ai, porque a mim, mas isso sou eu, é da minha personalidade. Agora, já tive momentos de que, caramba, isto era, eu fazia isto bem mais rápido antes, estás a ver? Isso já tive, Uhum. honestamente. Achei muito bonito teres perguntado, mas vou poder ser mãe? Sim, por acaso foi assim. E é uma coisa que imagina, claro que eu quero muito ser mãe, mas nunca foi, sabes, aquelas pessoas que é do género, eu quero mesmo muito, muito, muito. Tipo, sei lá, sempre tive muitos planos na minha vida e muitas coisas, mas foi daquelas coisas. E eu acho, sabes porquê? Eu acho que. Eu pensei, eu numa cadeira de rodas, eu nunca vi uma mulher grávida numa cadeira de rodas, eu nunca vi uma mãe com deficiência com os seus filhos. E foi a minha preocupação, foi de género, se eu nunca vi isto, não deve ser possível. E claro que hoje em dia conheço imensa gente com filhos que está numa cadeira de rodas. Tenho uma conhecida minha que agora está grávida e está na cadeira de rodas, e eu penso, claro que é possível, se não tiver outro problema, mas na altura foi efetivamente a minha primeira preocupação, é verdade. Uhum. Sim, e se calhar não era uma preocupação tua a nível consciente, ao nível imediato, mas era uma coisa que tu Exatamente. querias para a tua vida e que veio à superfície num momento desses, não Sem é? dúvida, porque foi mesmo aquela coisa que me saiu, foi, mas e engravidar eu posso? E ele, o médico até ficou, sim, acho que sim, não me parece haver nenhum problema. E pronto. Pois, então não houve assim nenhum momento assim mesmo traumático para ti, tipo, de saber, foi Não. gradual, não é? Não, aliás, é engraçado que todas as pessoas me fazem essa pergunta de como é que foi quando soubeste. Para mim, Uhum. o péssimo, 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 que eu hoje até me rio com as minhas amigas que me acompanharam no hospital, principalmente a minha amiga e a prima de um amigo meu que me acompanhou lá no Brasil, que eles ficavam lá a dormir comigo no hospital. O traumático para mim foi estar internada e estar, tipo, eu nunca tinha estado internada tanto tempo. Tipo, tive uma meningite hospitalar lá no Brasil, porque por causa das bactérias do hospital, eu estava com um sistema imunitário em baixo. Tive que fazer imensos antibióticos, as minhas veias já não aguentavam nada, eu estava sempre a levar com catéteres. Isso para mim foi, esquece, Tomás, foi de género, eu só quero sair daqui, eu quero lá saber se eu vou de cadeira de rodas, de maca, e eu só quero sair daqui porque estava a ser um sofrimento para mim estar internada. Isso sim foi traumático, digo-te. Uhum. Mas tanto é que eu agora vou tirar sangue. Eu de antes era tipo, olhava na boa, eu agora é tipo, porque parece que me remete, sabes, aos catéteres. Mas Uhum. de resto, olha, não tive mesmo esse momento. Pá, eu acho que cada um tem o seu tempo. E eu tenho, por exemplo, amigos que estão há 20 anos na cadeira de rodas e que me dizem: Catarina, eu até hoje não aceito, ou seja, eu faço a minha vida, mas eu não aceito, não consigo esquecer o que era a minha vida antes de ter uma deficiência. E está tudo bem. Eu acho que cada pessoa tem que respeitar o seu tempo, não é? Como é óbvio. Uhum. A cegueira, para mim, pelo menos, é assim, Uhum, é muito pior do que te aconteceu a ti, uhum. sem qualquer tipo Pois, de desrespeito por que aconteceu. claro, claro. E uma vez ouvi o Jorge Luís Borges, que é o meu Uhum, escritor favorito, a falar, ele ficou cego no fim uhum, da vida. uhum, E as pessoas tinham um bocado de pena dele, não é? Como se tem uhum. pena de um cego, e ele dizia: não tenham pena de mim, porque a cegueira gradual não é trágica. Pois, Tipo, ele explica, pá, fui vendo cada vez um bocadinho menos. pior, cada vez um bocadinho pior, então nunca tive um momento assim de chorar na almofada por ter Pois, ficado cego, porque foi gradual. E gradual, agora estavas claro. a contar isso e Sim, lembrei-me dele. sim. Pois, claro, sim. Sim, eu acho que lá está, eu acho que quando nós não estamos na realidade de alguém, nós achamos sempre que é muito pior. Claro que, obviamente, lá está, é a mesma coisa, por exemplo, o cancro, é uma coisa que me assusta imenso, porque quer dizer, tu vês toda a gente à volta que tem alguém que tem cancro e eu no outro dia estava a falar com uma amiga e estava a dizer, caramba, parece quase uma sentença para todos nós, parece que a dada altura da tua vida tu vais fazer uma análise, tu vais não sei o quê e vais perceber, olha, isto não está bem, olha, não sei o quê, de repente estás no IPO. E Uhum, depois conheço outras pessoas que têm cancro e umas lidam super bem, outras também lidam mal. Ou seja, eu acho que quando estás na realidade é que tu percebes. Eu também conheço pessoas cegas, pessoas surdas e estão perfeitamente. Claro que é tudo adaptações, mas parece que as pessoas se adaptam, que o ser humano se adapta. Acho fantástico. Agora, claro que o psicológico também tem que se adaptar e temos que trabalhar para isso também, não é? falaste aí há bocado das coisas demorarem mais tempo e
Achas que isto ter acontecido ajudou-te a desenvolver paciência? Tipo, quase que é um caminho espiritual de aceitação, que as coisas vão demorar sempre mais tempo? Sim, eu acho que é assim, eu acho que há coisas que eu agora não faço tão rápido como fazia antes e já nem penso na rapidez com que fazia antes. Tipo, dou um exemplo muito prático, tipo tomar banho. Uhum. De Antes eu tomava banho em 5 minutos, toda a gente toma, agora não é em 5 minutos, também não é em 45 minutos como era antes, consigo tomar um banho em meia hora, pronto. Ou seja, mas isso é uma coisa que já é para mim, meia hora já é uau, que banho super rápido. Ou seja, fui-me acabando por adaptar agora. Acho que há coisas que às vezes, por exemplo, hum, mas isso também eu não te consigo explicar muito bem porque acho que é um bocado a minha personalidade. Eu sou muito prática em tudo. É tipo, ok, eu não elimino que tenha saudades, por exemplo, ainda no outro dia estava a falar disso com o meu namorado, saudades de estacionar o meu carro em Matosinhos e dar uma corrida para o mar, dar um mergulho e ir-me embora, que eu fazia imenso isso. Não é possível, agora não é possível. Hum. Ou seja, eu aceito essa saudade, do género que fiz, tipo, essa lembrança, mas não fica ali muito, estás a ver? Tipo, passo à frente, Tipo um portanto. ex-namorado. Isso é tipo, olha, isto até foi bom, mas Sim, foi já foi. fixe. Exatamente, exatamente. Portanto, ou sei lá, a coisa, também não quero fazer isto uma conversa de. Mas o sentir a areia, eu adoro a praia, o sentir a areia nos pés é uma coisa que nós nem pensamos nisso. Eu não sinto os meus pés, portanto, eu não sinto a areia nos pés. E às vezes estou na praia e penso, isto como é que é? Tipo, já não, parece que já não me lembro da sensação. E são pequenas coisas que eu penso, agora são diferentes, mas a minha maneira é rapidamente passar para a próxima coisa sem camuflar ou eliminar sentimentos. Eu não estou a dizer do género que eu não me lembro das coisas, eu lembro-me. Mas Uhum. pá, elas já não voltam e está tudo bem. E obviamente que, aliás, a vida numa cadeira de rodas todos os dias te estimula bastante a paciência, não é? Mas às vezes também a impaciência, porque eu não deixo de ter o meu feitio e muitas vezes também não tenho paciência para determinadas coisas e digo quando as coisas não são acessíveis e eu acho que é uma estupidez ou quando as coisas. Ou seja, não acho que tenhamos que ter paciência e aceitar, mas obviamente que há coisas que são mais lentas, não é? Sim, sim, eu não estava a falar do que é a Sim, sociedade, não estava a falar claro, dessas coisas, que tu sim, nisso és bastante sim, assertiva sim, sim. e fazes o teu Sim, mas trabalho. nas minhas coisas do dia a dia, obviamente, tipo, pá, as coisas são mais. Faço mais devagar, é normal, não é? Claro. Uhum. Por exemplo, limpar a casa. Quer dizer, que é uma coisa que uma pessoa nem pensa. Uma vassoura, não sei o quê. Hoje em dia foi de género. Eu vou comprar um robô automático, porque assim é muito mais prático. Mas, por exemplo, às vezes gosto de passar a esfregona para ficar diferente e demora o triplo do que demorava antes, claro. E às vezes penso, ai meu Deus, a sério, tipo, 1 hora para limpar a sala ou qualquer coisa, percebes? Ou seja, mas é normal, acho que já vivo com isso, não paro muito para pensar nisso, honestamente. Pois, agora disseste isso de limpar a casa e eu pensei, ter uma deficiência deve exponenciar a dificuldade de ser pobre, não é? Claro. Não é? Uma pessoa com muito dinheiro com uma deficiência, Sim, com sim. muitas empregadas, muitos Sim, apoios, o sim. que for. E por acaso essa pergunta é muito interessante, porque a verdade é que em populações minoritárias ou em comunidades minoritárias, a tua classe social exponencia muito as tuas dificuldades. Porque, Claro, sim, sim. pá, eu imagina, tenho carro, eu conheço pessoas que dependem dos transportes públicos para ir para o trabalho. No outro dia recebi uma mensagem de uma senhora que eu nem conheço, a dizer que teve que deixar o seu trabalho porque na aldeia onde vive não há transportes públicos acessíveis para ela poder ir para o trabalho e ela tinha que pagar um táxi para ir e vir para o trabalho, ou seja, ela perdia quase metade do ordenado ao final do mês e então tipo não lhe compensava literalmente ir trabalhar. Opa, e uma pessoa tem que pensar nisto, como é que uma pessoa com deficiência que quer ser produtiva e que quer trabalhar não consegue porque não tem um transporte público acessível, portanto isto é muito complicado, ou seja, sem dúvida que pessoas em situações carenciadas e as pessoas com deficiência estão maioritariamente, muitas vezes, em situações carenciadas e isso exponencia a sua deficiência. Por isso é que muitas vezes é importante falar que, ok, a deficiência está em nós, ou seja, nós temos uma deficiência, seja ela qual for, e está tudo bem, é o que é, mas ela é exponenciada pelo nosso ambiente externo, o ambiente à nossa volta, e isso é a nossa classe social, o nosso trabalho, o nosso redor, não é? Portanto, isso é sem dúvida. Uhum. Como é que tu fazes cardio? Tu que pensas na saúde e agora és nutricionista e já Sim, estudaste medicina, boa pergunta. fazes levantamentos com os braços, tipo, como é que Olha, pões o coração a bombar? sim, olha, eu já fiz vários desportos na cadeira. Quando fazia handball, fiz handball em cadeira de rodas, aí era um jogo, era uma sessão de cardio, não é? Que uma pessoa anda lá Claro. para trás e para a frente.
Depois mudei para o remo também, remo adaptado, e era muito fixe, também gostava muito e também fazíamos bastante cardio e fazíamos ergómetro, e o ergómetro que é o remo fixo, não é? O de ginásio? Tipo de ginásio, mas nós tínhamos lá no clube de remo, fazíamos ergómetro e também era um cardio incrível. Depois fiz crossfit adaptado e lá também fazia, imagina, aquela bicicleta de crossfit, não sei se sabes, aquela que as pessoas ficam com os cabelos ao vento. Pronto, é uma bicicleta que as pessoas estão a andar de bicicleta e a fazer assim, e eu não fazia com os pés, mas de frente fazia tipo elíptica, estás a ver? Uhum. Fazia também na minha mão daleira, como eu lhe chamo, que é tipo uma pedaleira, mas dá para fazer com as mãos, e aí fazia muito cardio. E agora, por questão de tempo, treino em casa. Uma amiga minha vai-me dar, ela é PT e vai-me dar treinos em casa, e muitas vezes o cardio é a mão daleira, ou então às vezes andar à volta, tipo de casa, assim, ou por exemplo, Com a quando era. esfregona. Quase, exatamente, podia ser. Podias, Não. podias anexar à cadeira a esfregona Isso é que e era. depois assim Olha, eu andavas fazia isso as no duas CrossFit, coisas. não era com a esfregona, mas era com peso atrás. O treinador punha-me peso atrás e eu tinha que andar com a cadeira e com o peso atrás, e era um grande exercício de cardio também. Mas agora, por exemplo, quando era em casa dos meus pais, agora não, mas quando era em casa dos meus pais, os meus pais têm um jardim, têm uma subida grande, e eu andava a subir e a descer no meu jardim. Ela punha-me lá, basicamente era esse o meu cardio, não é? E depois faço, pronto, exercícios de reforço normais. Uhum. Sim, opa, a minha pergunta é mesmo de alguém que não conhece esse mundo, Claro, e então, claro. tipo, queria saber Sim, 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 como é normal, que é, normal. Não, porque... e é uma ótima pergunta, é verdade. Sim, sim. Mas lá está. E também imagina, claro que tenho que falar disto, quer dizer, qualquer deslocação minha, por exemplo, hoje de manhã estive a gravar uma coisa na Baixa do Porto e qualquer deslocação minha é um cardio, É um não treino, é? claro. Porque às vezes é impossível. Então, olha, vamos aqui passar aqui para a parte mais do ativismo. Uhum, Hum, Pronto, tu és uma ativista, a vida tornou-te uma é ativista isso. pelas pessoas com Sim. deficiência. Hum, e eu queria te perguntar, quando é que tu achas que imagina, tens uma minoria, tu fazes Uhum, parte agora de uma minoria, uhum. né? Que ainda é bastante significativa, não é Sim, uma é a minoria. maior minoria de todas as minorias. Uhum. Somos Os idosos, se 17%. calhar, são. Mas já, aí, Talvez. se calhar, Será que nem já são não é? Eu acho minoria. que não. Em Portugal, se Eu acho que calhar, já já não são a são a maioria. minoria, sim. Mas Eu pronto, sei são que pessoas um nós, bocado sim, sim. ignoradas. Sim, exato. Isso sem dúvida, sim. Mas nós somos 17% da população portuguesa, pessoas com algum tipo de deficiência ou incapacidade, e 15% da população mundial. Portanto, ok, Uhum. é uma minoria, mas já é expressiva. E então, a pergunta é: quando é que tu achas que as exigências das minorias foram longe demais? Ou seja, quando é que tu achas que uma minoria está a impor algo que, ok, pode fazer bem àqueles 15%, Uhum. mas que o custo que vai ter para os outros 85% é demais, não é? Como é que se define esse limite? Olha, eu acho que posso falar do nosso caso, de pessoas com deficiência, e nomeadamente do meu caso específico, porque grande parte do meu ativismo vai no sentido da acessibilidade física, porque é aquela que eu conheço e é aquela que eu também vivo mais no meu dia a dia, a falta dela, no caso. Obviamente que temos que falar de todas as acessibilidades, mas eu não consigo encontrar. E diz-me se houver, para além de um custo financeiro, que a meu ver é um investimento, não consigo encontrar um senão na construção de ambientes acessíveis, porque um ambiente acessível, seja ele qual for, seja a nível empresarial, a nível público, qualquer coisa, hum, não exclui ninguém. Ou seja, um ambiente que queira, por exemplo, que seja um ambiente que tem que ser lucrativo, um ambiente que tem que ser lucrativo e que se torne plenamente acessível, ele vai ter que fazer um investimento para isso, porque infelizmente as coisas não estão preparadas, mas ele não vai perder nada com isso. Nada, porque só vai chamar mais gente. Vai perder aquele investimento que o vai com certeza recuperar, porque só vai chamar mais gente para o seu local. Portanto, Mas espera aí, imagina, hum, eu não sei, imagina, num restaurante é obrigatório a certo. distância entre as mesas dar para passar uma cadeira de rodas? Há É s- regras nesse sentido? E eu, é assim, eu não sei a lei toda completa, mas sei que nós temos lei que prevê a acessibilidade dos espaços, não é? E que a lei até é, digamos assim, bastante abrangente e bastante clara. No entanto, há várias exceções à lei, principalmente nas dimensões dos espaços. Ou seja, se um espaço tem, eu acho que é 150 metros quadrados, menos de 150 metros quadrados, não se obriga a determinadas coisas. E há muitos espaços, por exemplo, na Baixa do Porto, que não têm essa dimensão. E, portanto, há muita coisa Então que não. pronto, encontramos aí um dos limites. Sabes porquê? Porque eu estava a imaginar um restaurante pequenino, imagina, É como o esse. buffet faz, Claro, sim, só tem sim. 5 mesas. Sim. Estava a pensar, ok, se eles quiserem que seja possível uma cadeira de rodas chegar a todas as mesas, Sim.
se calhar só podem ter 3 mesas. Claro, E então vão faturar 60% do que faturavam normalmente. certo. Pá, é Não, um mas grande peso. E se por calhar acaso não é são pessoas verdade. ricas, são Claro. donos de um restaurante. Não, e isso é completamente verdade o que estás a dizer, mas eu honestamente acho que ninguém, pelo menos, ou eu, não posso dizer ninguém, mas eu nunca defendo, e às vezes fazem essa pergunta, dizem, às vezes até no Instagram, olha Catarina, eu vou abrir um sítio, um consultório pequenino, por exemplo, já me fizeram essa pergunta, e eu tenho hipótese de pôr rampa para entrar, mas eu não tenho hipótese de fazer uma casa de banho adaptada. A casa de banho não tem dimensão para entrar uma cadeira de rodas. O que é que tu achas? Achas que eu ponho a rampa? Achas que eu não ponho a rampa e que assuma a partida que não é acessível? E eu, Catarina, e atenção, é a minha única, é a minha opinião, e eu acho que devia ter rampa. Porque eu acho que é melhor a rampa do que nada. Ou seja, foi o que eu disse, imagina, eu quero ir ao teu consultório, tu não te podes intitular como um consultório acessível, porque não tens casa de banho adaptada, mas tu podes dizer que eu consigo entrar. E depois eu decido se quero ir lá ou não, tendo ou não tendo casa de banho adaptada. Porque é que tu, conseguindo pôr rampa, estás a barrar a minha entrada só porque eu não posso ir à casa de banho? O que tu não podes fazer é dizer-me que o teu consultório é acessível, não tendo casa de banho adaptada. Mas esta é a minha opinião, porque há muita gente que também defende, isso não é para ter tudo perfeito, mas vale não ter nada. E eu não defendo isso. Eu acho que temos Uhum. que ir em baby steps, porque, ok, às vezes o buffet faz, não dá, se calhar, para ter uma casa bem adaptada. Pode ser tão estreito, tudo tão pequeno, que não conseguem. Ok, mas eu, se calhar, posso querer ir lá comer e ligar ao senhor e ficar logo na mesa da frente Sim, sim, sim. e ter uma rampa, por exemplo, percebes? Ou seja, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio. É como quando eu falo da acessibilidade na rua. Porque o Porto não é uma cidade acessível. E alguém me diz, Catarina, está bem, mas o Porto tem uma topografia de subidas e descidas. E eu disse, mas eu nunca disse que temos que mudar a topografia do Porto. Agora, por favor, ponham um piso onde eu consiga andar tranquilamente. Eu vou ter que pedir ajuda. Eu vou ter que pedir ajuda para subir os coléricos, porque eu não tenho fôlego para subir aquilo. Mas eles, quando puseram aquela pedra mais confortável, é muito mais confortável subir agora aos coléricos do que antes, não é? Com o piso tipo da Rua das Galerias, por exemplo, que é muito pior. Ou seja, é preciso haver aqui algum discernimento quando se fala das coisas, não é? Agora, a Uhum. partir das pessoas dizem logo, isso é impossível. Não, não é impossível, é preciso pensar nas coisas, não é? Sim. A topografia, se calhar, nem é o melhor argumento. Se calhar é mais a antiguidade daquelas ruas da Baixa do Porto, Claro, só, sim. principalmente aquelas que só têm largura para um carro. Claro, é Não é? isso. Não vais fazer um passeio, senão Claro não que passa não. carro Claro nenhum. que não. Mas aí entramos noutras discussões, que dariam aqui um podcast de 5 horas, que é porque é que nós temos tanto trânsito nos centros da cidade? Porque é que não fazemos, e eu entendo que muita gente vai dizer, eu não imagino não ir de carro. Porquê? Porque nós também não temos uma rede de transportes públicos por aí além. Ou seja, quando nós não temos uma cidade que cria e que dá potencialidade ao cidadão de se deslocar de transporte público para todo lado, claro que as pessoas vão querer ir de carro. Mas assim, os centros da cidade com os carros como estão são um inferno. E ainda hoje falei disso de manhã, não sei se tu conheces o exemplo de Pontevedra, mas Pontevedra é uma cidade espanhola que tirou, acho que foi há 20 anos, todo o trânsito do centro da cidade. E na altura foi super contestado, tipo, umas manifestações mesmo de o que é isto, não dá, não dá. Hoje em dia, tipo, o centro da cidade está cheio de gente, super acessível, os comerciantes estão super felizes porque trouxe muita gente para ali a pé, nunca mais houve um acidente no centro da cidade, porque não há carros, e toda a gente está super feliz, tanto é que se renovou várias vezes o presidente que tomou essa decisão. Claro que é uma decisão chocante para algumas pessoas, mas era uma possibilidade de toda a gente andar mais no centro confortavelmente, claro. Uhum. Sim, Mas mas pronto, isso realmente já é um, já é um outro é um assunto. mega Sim, projeto. sim, sim. Olha, não, eu na Índia, é Hum, engraçado, de tudo o que eu vi na Índia, que eu já passei lá há muito tempo, a coisa que mais me chocou foi precisamente a forma como tratam as pessoas com com deficiências, deficiência. principalmente pessoas que têm pequenas deficiências Uhum, mentais, uhum, hum, ou que são neurodivergentes, não é? Que uhum. é o termo É mais o termo mais correto hoje em correto. dia. Já vamos falar sobre as palavras a Sim, seguir. sim. Porque, imagina, eu tinha funcionários lá, dos que nos Uhum, ajudavam a distribuir os kits, que eram pessoas pá, super queridas e bondosas e competentes e tudo mais. uhum, E uma vez um deles, saímos num sítio e um deles estava assim com um grupo de outras pessoas, pá, e eles estavam a gozar com uma criança que devia ter pá, aí 10 ou 11 uhum, anos, com deficiência, tipo a fazer coisas que fazia a criança chorar. uhum. Imagina, eles deviam estar a achar piada, eles estarem a fazer coisas que não eram nada assustadoras e a criança estar a chorar. Claro, Pá, eu lembro de ficar completamente chocado, transtornado. porque era como se o choro não fosse real, sabes? Era como se,
isto não é uma pessoa, Pois. este choro não vale. Sim. Então estavam, pá, e depois temos um outro amigo que também tem neurodivergente, Uhum. que vive lá e que gozam com ele, gostam de o ver ficar irritado Uhum. e ele fica super irritado e depois Uhum. sai do pé de toda a gente. E se calhar essas mesmas pessoas são super empáticas com outra pessoa que vem Pois. zangada ou outra pessoa que vem triste. Sim. Então parece, pá, na Índia parece que há mesmo um bloqueio. E eu estava a pensar, de certeza absoluta, que era assim em Portugal há 100 anos, ou sei lá, 50 ou há Sim. 200, Sim. não é? E eu acho que Provavelmente há pouco tempo. sim, eu acho que às vezes ainda é. Eu para arranjar justificação para isso, basta leres um bocadinho o percurso histórico, digamos assim, da pessoa com deficiência na sociedade em geral. Porque durante alguns anos as pessoas com deficiência, principalmente deficiências cognitivas ou deficiências físicas muito visuais, eram os bobos da corte. Em algumas cortes era assim, era tipo, por exemplo, o Quasimodo na altura, aquela personagem, ele tinha uma deficiência e ele muitas vezes era escondido na torre, e isso acontecia com muita gente com deficiência. Ainda acontece hoje em dia. Eu estive recentemente num trabalho nos Açores e falava lá com uma pessoa que vivia lá, que dizia que havia determinadas pessoas na cidade que ela só via na festa religiosa anual da cidade, porque só saíam de casa nesse dia, e eram pessoas com deficiência, trissomia 21 e tudo, porque a família tinha vergonha de as trazer à rua. Ou não achava que elas podiam estar ali na rua só na festa religiosa. Quer dizer, isto acontece agora em Portugal. Portanto, há muitas pessoas que estão escondidas porque as famílias têm vergonhas de as mostrar ao mundo. E muitas vezes, nas escolas e tudo mais, o aluno diferente, não é? Era o gozado, era o que brincavam com ele, porque é quase um dado adquirido de que aquele é o bobo da corte, é a pessoa a quem tu vais gozar. E depois há mais, eu acho que, e isto parte muito da educação, eu acho que muitas vezes os miúdos veem os pais a fazer isso ou a dizer alguma coisa depreciativa a alguém que tem uma deficiência e depois reproduzem isso. E por muito que um pai ou uma mãe me diga, ai, mas eu digo-lhe que é para não gozar, pois, mas se calhar ele depois vê-te a gozar com alguém e ele não quer saber o que tu dizes, ele quer saber o que tu fazes. E isto conta muito na educação e é um apelo que eu digo muito aos pais que me procuram às vezes é tentem mostrar aos vossos filhos a diversidade que há no mundo. E não é tipo, olha, aquela é a pessoa estranha de cadeira de rodas. Não, é. Procurem livros infantis que tenham representação de outras crianças diferentes, de outras etnias, com outras deficiências, porque eles vão achar aquilo, pronto, mais comum, mais Sim, normalizar. normalizar, naturalizar. E portanto eu acho que vem muito daí. E ainda por cima, em ambientes mais pobres e com menos grau de literacia e de educação, isso acontece imenso. Sim, e depois o Portanto, nível de abandono lá, por exemplo, nas casas da Madre Teresa, lá em uhum, Calcutá, uhum, acho que há duas que são só para pessoas sim, com deficiência. claro. Sim, sim. E quase sempre deficiência mental, porque são logo Sim, sim, abandonadas. sim, sim. E ainda agora eu não vou saber dizer o que é que aconteceu, mas ainda agora houve um escândalo qualquer com uma mãe que matou o filho porque ele tinha autismo. E isto foi recente, eu vi no Instagram da Sara, que é autista e tem também um projeto sobre isso. E ela falou e eu fico completamente escandalizada, porque essas coisas acontecem. Se calhar não no vizinho do lado, mas no mesmo mundo que nós vivemos. Portanto, Hum. é muito. É uma coisa muito histórica que ainda demorará a ser desconstruída, mas espero que. Eu não vou chegar para ver, mas acho que vamos chegar lá. Então, indo aqui para as palavras, dizer que uma pessoa é deficiente Uhum. hoje em dia tem uma conotação negativa, dirias? Olha, acho esta discussão muito interessante. Porquê? Porque não tenho uma resposta certa para ti. E eu não me sinto confortável quando me dizem que eu sou deficiente. Não é pela questão da deficiência, que as pessoas também acham que eu tenho problema com a palavra deficiência, e às vezes dizem: pronto, tu tens essa deficiência. Tipo, ou tu tens essa limitação. E eu, não há problema nenhum em dizer que eu tenho uma deficiência motora. Agora, Uhum. eu, Catarina, não me identifico como a deficiente, porque eu não sou a castanha porque tenho o cabelo castanho, ok? Eu sou, por exemplo, uma mulher branca, mas eu não sou, olha a branca, anda aqui, ou, quer dizer, não tem lógica para mim definirem-me assim, não é? Uhum. Em Moçambique era o branco. Pois, exato, mas isso Isso. acontece, sim. Sim. Mas, sei lá, eu tenho uma característica que eu tenho uma deficiência motora, portanto eu sou uma pessoa com deficiência. É a palavra com que eu me identifico, ou a designação. Mas, por exemplo, há pessoas que se sentem perfeitamente confortáveis com o deficiente e isto é uma discussão que eu gosto de ouvir opiniões contraditórias à minha, no sentido de me fazerem racionar, porque há pessoas que é de género, eu não estou importada como me chamam.
Estás a ver se é deficiente, se é pessoa com deficiência. Eu quero é que façam alguma coisa por nós, ou que, percebes? Uhum. Ou que construam acessibilidade. Se um jornal diz os deficientes, eu não quero saber, não é isso que importa. Eu acho que importa, eu acho que a linguagem importa. E depois também há movimentos que falam hoje em dia em pessoa com diversidade funcional, que eu não desgosto de todo, mas eu acho que a diversidade funcional temos todos, nós somos todos diversos, portanto. Não sei se concordo. E ainda ontem estava a falar com uma médica que me disse que estava no Canadá, num congresso, e que lá falam agora de PLEX, acho eu, que é People with. Não sei se é PLEX, mas é de género, People with Lived Experience. Uau, E, soa-me bastante woke já. exato. E eu disse-lhe, efetivamente, que já tinha ouvido, por acaso, alguém dizer que estava a formar esse movimento. Eu não gosto, porque eu acho que People with Lived Experience somos Somos todos, todos, quer dizer, exato. pronto, mas isso sou eu. E eu gosto de manter a palavra deficiência, e acho que por isso também não gosto muito da diversidade funcional, porque estamos a tirar a deficiência e mais uma vez estamos a esconder a deficiência debaixo do tapete, e eu não tenho problema nenhum em dizer que tenho uma deficiência, ou seja, a deficiência é um déficit. E tu dizes-me, Catarina, levanta-te já, faz favor aqui, agora eu não consigo. Portanto, eu tenho um déficit na capacidade de andar. Agora, a deficiência não está só em mim, está também à minha volta, e é isso que as pessoas não se podem esquecer. Agora, por exemplo, em inglês, há muitas pessoas com deficiência, ativistas com deficiência, que querem manter o disabled, que é o deficiente. E eles concordam com o disabled. E Mas, já outras pessoas, diz. mas há uma diferença, porque se calhar tu não gostas da palavra Uhum. deficiente, porque eu e provavelmente tu, quando éramos mais novos, É dizíamos, isso. ei, que é que anda deficiente? É ó lá." verdade, é verdade. E como nós participámos nisso, É verdade. e não dizias, ei, que pessoa com deficiência. É verdade, é E se calhar se verdade. fosse ao contrário, não Sem é? dúvida, é verdade. Enquanto que em Inglaterra ninguém diz, Pois é, aí que What a disabled, what a disabled, disabled. não dizem. Não, é verdade. Então Por acaso deve é ter a ver verdade. com isso. Ai, pois deve, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Porque a verdade é que, e eu sou muito sincera, não sou nada, tipo, não quero florear aqui uma coisa. Eu, hoje em dia, se me sair de género, que grande, sei lá, que grande deficiente, quer dizer, hoje em dia acho mais difícil não me tocar logo, mas é uma coisa tão corriqueira, Mas infelizmente. já não te sai a ti. Ou Eu acho sai-te? que já não me sai tanto, mas imagina, se eu ouvir um amigo a dizer isso, sei lá, às vezes passa. Eu não é de género como as pessoas devem achar que eu estou tipo com uma coisa de género. Às Não, tipo, chibatadas. exatamente, não é isso. Porque é uma coisa, isto para dizer que é uma coisa que está muito. E não há maldade, é cultural. Não, é E exatamente, por isso é é que são cultural. coisas que demoram algumas Claro. gerações a mudar. Não pode ser. Agora, o que eu acho, e isto é muito importante também, é uma ideia que eu ouvi em qualquer sítio e levo muitas vezes, que é, as pessoas dizem, ai Catarina, mas agora não se pode dizer nada, porque tudo está mal. E eu, não é tudo está mal. Agora, as pessoas têm voz e, portanto, quando tu dizes uma coisa, vai alguém, se calhar, se vai sentir desconfortável e vai-te dizer. E eu digo sempre com a educação, olha, não se diz deficientes, é pessoa com deficiência, pelo menos eu sinto mais confortável com isso. E tu podes continuar a dizer deficientes, eu não te vou matar por causa disso. Agora, tu já vais com uma responsabilidade na tua palavra, porque tu já Exato. ouviste alguém a dizer que não se sente confortável com aquilo. Não é? Quer dizer, é a mesma coisa que eu tenho um amigo que é não binário e que em vez de se chamar assim, preferiu chamar-se assim porque é um nome mais neutro. Quem sou eu para lhe dizer, olha, desculpa, não, eu vou-te chamar o teu nome de nascença, está bem? Eu não percebo porque é que as pessoas não fazem o que as pessoas se sentem confortáveis a serem chamadas, não entendo. Mas pronto, acho que nós temos que tomar responsabilidade sobre as nossas palavras e sobre as nossas ações. Agora, vocês podem dizer o que quiserem, ninguém vos vai prender por causa disso. Não, e disseste aí uma coisa muito importante e interessante, que é, tu, imagina, alguém ao teu lado diz aquela, nem é como insulto, nem é daquela maneira que estamos a Certo, bocado, é só, sim. aquela pessoa é deficiente ou tu és Sim, deficiente. sim. E tu, o que lhe dás é informação, Claro, basicamente. Tu exatamente. dás à pessoa informação, olha, eu não gosto. Exatamente. E depois a pessoa faz o que quiser com essa informação. Sem E o que dúvida. ela faz com essa informação vai dizer mais sobre ela do que sobre Exatamente. o mundo ou sobre quem pediu. Sem dúvida. É como a questão, por exemplo, do criado mudo. Que dizem criado mudo no Brasil para dizer mesinha de cabeceira. E quando eu percebi de onde é que aquilo vinha porque havia um criado que estava calado e era um escravo, que estava ao lado da cama dos senhores, a servir de mesinha de cabeceira. E quando amigos meus me explicam, claro que eu não digo criado mudo porque eu não sou brasileira e não uso esse termo, mas tenho amigas que me dizem, eu nunca mais disse, a partir do momento que soube de onde vem essa. Eu posso chamar a mesinha de cabeceira ou outra coisa, porque é que eu ia te chamar criado mudo agora? Ninguém te vai dar um Tu estalo. ofende os mudos? Não, porque aquilo remete
ao escravo que antigamente estava ao lado da cama dos seus senhores e era um criado mudo, não podia dizer nada e estava ali parado, ou seja, remete aos tempos de escravatura, aos tempos, percebes? É, Sim, sim. é uma coisa Pois, que vem opa, daí. é isso que nós somos um bocado diferentes, porque aí se não tiver a magoar diretamente Pois, ninguém, pois, não sei. Mas eu não e se sei se tem não um magoa. elemento. Pois, Não sei se não magoa alguém que venha de uma família que foi escravizada, não sei. Estou a dizer que, sim, por sim, acaso, não é possível. uma coisa que eu diga, porque nunca disse criado mudo, mas quando soube disso, pensei, realmente há coisas que nós nem sabemos de onde é que vêm e pronto, é por isso que eu acho que quanto mais nós nos educarmos e soubermos, melhor, não é? Uhum, Agora, depois o que vamos dizer ou não é connosco, não é? Isso não... pá, é uma uhum. escolha pessoal. E o que é que achas da palavra ensino especial? Hum, não gosto. Não gosto mesmo. Acho que é uma coisa que já devia ter sido mudada e continuas a ver nos regulamentos, necessidades educativas especiais, ensino especial. Sou professora de ensino especial. Eu discordo totalmente. Acho que enquanto se mantiver a palavra especial nas nossas necessidades ou no nosso ensino, toda a gente vai achar que nós somos um grupo especial e que por isso precisamos de favores especiais e não tem nada a ver com isso. Nós temos necessidades específicas e nós precisamos do ensino específico, mas que, a meu ver, pode ser perfeitamente integrado no ensino regular. Agora, é aquela Mas espera aí, velha. específico e especial devem vir da mesma família de palavras. Pois não sei, mas eu acho que o especial remete para uma coisa. hum, um especial favor. Parece que é um favor. Eu acho que as pessoas. Eu acredito que. Ah, tu Sim, sentes sim. assim. Sim, sim. Não, e Ok. é. E acredita, porque sempre que tu pedes acessibilidade, das duas, uma, ou estás a falar com uma pessoa que já está de alguma forma desconstruída e alerta para a situação, ou as pessoas acham que te estão a fazer um favor. Mas E não é melhor ensino especial do que ensino deficiente? é claro, eu É acho uma que. tentativa de dizer, olha, estas pessoas são um bocadinho diferentes, Mas mas eu acho que é. não vamos dizer diferentes, vamos dizer Não, mas especial. eu acho que é necessidades educativas específicas. Eu acho que é um ensino, para já eu acho que devia ser, pronto, o ensino, é um ensino, eu acho que o ensino das pessoas com deficiência, ou para as pessoas com deficiência, devia estar inserido no ensino regular com determinadas adaptações. Que nome é que daríamos a isso? Eu acho que tudo menos especial, porque o especial Na remete-nos... mesma turma? Sim, sim, Ah, depende. eu acho que era impossível. Não, se for uma deficiência cognitiva profunda é impossível. Tu foste à mesma escola. Nós fomos os dois convidados pela Sonai para falar nos No cerco, Inspirational Talks, no cerco. obviamente. Visitaste as Visitei, salas. obviamente, Pronto, aí, pá, ok, concordo plenamente era contigo. impossível aquelas crianças. E eu Mas até fiquei bem impressionado. pô, também eu. Mas sabes qual é o problema, Tomás? É que se tu reparares, e obviamente ali, por exemplo, é muito engraçado porque eu, quando fui a essa sala eu não estava tão desconstruída como estou hoje, nem tão educada, que já foi, acho que foi em 2018. Porque eu nem reparei bem nos miúdos que estavam lá. Porque o que acontece muito é que às vezes há miúdos com capacidades cognitivas completamente boas, principalmente em meios mais pequenos, nos meios grandes já não acontece tanto isto, que estão enfiados em salas de ensino especial, com miúdos com deficiências cognitivas graves, todos na mesma sala, só porque têm uma deficiência. Por exemplo, uma pessoa cega não pode estar inserida numa turma regular, porquê? Porque não há estruturas para que a pessoa cega tenha, sei lá, uma aula com audiodescrição ou o professor depois. A escola tem que criar ferramentas. O problema não tem que ser a pessoa cega que tem que ir para uma sala especial porque é cega. Ou uma pessoa surda, por exemplo, tem que ter um intérprete de língua gestual se falar língua gestual. Já há escolas a fazer isso. Portanto, isto. Claro que há muita gente que deve estar a pensar, ai, mas isso é tão difícil. Claro que é difícil, mas nós temos que construir. Não são as pessoas que têm que se segregar. Como eu uma vez vi, é fix the system, don't fix me. Tipo, as pessoas Uhum. existem. Tipo, o sistema é que tem que se. Por exemplo, eu, se estivesse na escola, eu estive inserida na faculdade numa turma regular. Eu desloco-me em cadeira de rodas, eu tenho a Sim, capacidade mas é cognitiva. diferente de ser cego, não é? Cego não consegues ver um PowerPoint, Sim, claro que não, é mas, mais complicado. mas eu acho que eu acho que as pessoas, e por isso é que nós estamos a ganhar voz, as pessoas optam sempre pela solução mais fácil, que é pôr o cego numa turma à parte, completamente excluído e segregado, com uma professora a ensinar-lhe as coisas. Não é isso que tem que se fazer. Tem que se mudar o sistema educativo, que eu sei que não é uma coisa para amanhã, para que o cego esteja integrado na turma regular. Porque o cego tem uma capacidade cognitiva perfeitamente regular e está numa turma segregada porquê? Porque não vê. Isso a mim não. Quer dizer, Uhum. um trabalhador cego não está numa empresa à parte porque não há uma empresa para cegos. Não, os cegos estão integrados com programas especiais. Portanto, claro que eu sei que isto é pensar ai, Catarina, mas isso é muito complicado. Eu sei, mas há escolas que o fazem e é possível agora.
é preciso mudanças. Tem a Catarina, minha mulher, quando estudou Ciências da Comunicação, Uhum, tinha um cego na turma dela, o uhum. Diogo. Se Ah, estiveres a ouvir, Diogo, um abraço. um abraço, Diogo, não te conheço, mas olha. Mas imagina, se calhar para uma criança, então, imagina, uma criança com 8 anos, Uhum, cega, se calhar é melhor para ela e vai aprender muito mais e até vai custar mais ao Estado, mas vai ser melhor para ela uhum. ter um professor especialista em ensinar a cegos do que estar na turma e ser uma confusão e aquilo não estar bem adaptado para ele. Eu acho que ela pode ter um apoio específico. Ou seja, um apoio, mas eu acho que é muito rico para uma criança estar integrado numa turma regular. Ou seja, eu Por concordo motivos contigo sociais. por motivos sociais. E eu concordo contigo, e não é só para a criança, é para toda a turma que vai estar integrada com uma criança que é diferente do padrão. Agora, claro que eu entendo, por exemplo, no outro dia estava a falar num trabalho e havia uma pessoa surda. E ela depois estava-me a contar que há escolas que já têm, por exemplo, um aluno que seja surdo e que se comunica através da língua gestual portuguesa, que é uma língua diferente da língua portuguesa, e que tenham um intérprete, que a escola forneça um intérprete, que isso também já acontece em algumas escolas. Às vezes é difícil. E ele próprio estava-me a dizer isto, e isto tem que ser uma coisa que tem que ser trabalhada e articulada, que é, por exemplo, imagina que o aluno cego tem uma dúvida e que, depois, que vai perguntar a dúvida. Depois o professor tem que explicar e tem que haver ali um momento de tradução e há ali, demora mais, porque há ali são três pessoas à Uhum. conversa, não é? E na realidade são duas, mas há ali um mediador, um intérprete. E isso às vezes não é possível na hora e às vezes ele estava-me a dizer que tem que ficar para o fim e perguntar depois especificamente ao professor, ou seja, tem que haver um ensino adequado, ou seja, talvez uma hora mais de que haja um apoio específico àquela pessoa, mas eu acho que temos que trazer os alunos com deficiência para o ensino regular e não, porque é mais prático, vamos pô-los numa sala à parte e dar-lhes um ensino específico sem estarem integrados na comunidade, porque isso é o que se faz. Dentro de limites comportamentais, É não é? isso, claro que Lá na sim. escola do cerco havia crianças que claramente não conseguiam estar Não, sentadas sem numa. dúvida, sem dúvida. E há crianças com déficits cognitivos muito profundos e que não podem estar integrados numa turma regular, nem é bom para eles, não é? Não é isso. Agora, por exemplo, crianças com paralisia cerebral. As pessoas pensam, paralisia cerebral é sinónimo de déficit cognitivo e não é. Há pessoas que têm paralisia cerebral e só têm. A diferença é nos movimentos, têm movimentos involuntários, movimentos diferentes, a fala é diferente, mas a nível cognitivo, igual a nós. Hum, Porque é que muitas vezes essas pessoas são encostadas para uma turma de pessoas com déficits cognitivos. sim. Pá, isso é péssimo. A Catarina sugeriu-me ver o Crip Camp, que é um Ah, documentário sim. muito fixe, está no Tenho que Netflix. ver. É sobre nos anos 60 e Uhum, 70, fim de uhum, 60 e início de 70, um movimento de pessoas com deficiência nos uhum. Estados Unidos. E, e lá realmente É, criaram um espaço de diversão para pessoas com deficiência. sim, E há lá uma mulher que deve ser um desses casos, não é? sim, Totalmente a nível cognitivo perfeita, mas dificuldade em falar. sim. E que meio que para provar que era normal, seduziu o condutor Sim, do sim, autocarro. pois foi, sim, sim. Engravidou, não foi? Sim, Ou sim. apanhou uma doença sexualmente Eu acho que foi uma transmissível. doença. Sabes que eu já vi algum. Eu tenho que voltar a ver, porque Hum. não me lembro desses pormenores, mas acho que foi, se calhar, uma Sim, doença. Sim, sim. sim. Eu Não, é isso. lembrei-me dela agora a dizer isso, porque E. realmente se ouves alguém a falar assim muito Sim, lento e mal claro. não, é? E não percebes direito, tu achas logo, Logo. ok, ela não sabe pensar direito. Claro. E não é bem assim, é como um Não. mudo, não é? Exatamente. Sim, Tipo, sim. sabe tudo o que Sim, está a sim. acontecer, só não Claro. sai direito. Exatamente, sim, sim. Ou Uhum. às vezes, por exemplo, como um surdo que oraliza. Porque as pessoas acham muito, por exemplo, que os surdos não falam. Os surdos, muitos deles falam, não têm problema nenhum nas cordas vocais. Agora, como às Uhum. vezes são surdos de nascença, nunca ouviram e então não conseguem oralizar igual a nós. E então as pessoas acham que ele tem um déficit cognitivo só porque fala de forma diferente. E o que é que eu quero dizer com isto? Não é tipo, nós somos todos muito tonos porque achamos isto. Não tem nada a ver com isto. Se nunca ninguém nos ensinou, nós ouvimos uma pessoa falar diferente da nossa e vamos achar que aquilo não está muito bem. E não Claro. é isso. Nós temos que falar destes assuntos. Por exemplo, eu conto sempre esta história, e não sei se já ouviste, mas de um rapaz que eu conheci com paralisia cerebral, que é um homem adulto, fotógrafo, e na altura conheci-o, estava a falar com ele como se ele fosse uma criança. Tipo a dizer, Como eu no início deste podcast. exatamente, olha, eu estava dizendo, que bonitas as tuas fotografias, tens mesmo jeito para isto. E ele começou a olhar para mim, Lindo! quase, Só faltava fazer as quase, festinhas. juro-te, quase. E ele começa a olhar para mim de uma forma muito estranha e eu tipo, o que é que se passa? E ele disse-me, porquê é que estás a falar assim comigo? Tipo, da forma dele. E eu pensei, porquê? Tipo, porque ele era uma pessoa com paralisia cerebral, expressava-se de forma diferente da minha, mas pensava exatamente como eu. E, portanto, eu própria tenho esse capacitismo, não é? Quer dizer, é Hum. normal, mas temos que o desconstruir.
Falaste aí de pessoas surdas à nascença Uhum. e por isso vou deixar a minha recomendação também. Eu pus no YouTube um filme que é um documentário muito bonito do meu realizador, acho que é o meu realizador favorito, que é o Werner Herzog. O filme chama-se Land of Silence and Darkness e é um filme sobre uma ativista Uhum. cega e surda que consegue mover uma comunidade de pessoas cegas e surdas para tentarem ter mais Uau! direitos nos anos 70, acho eu, na Alemanha. Uau! E é mesmo um documentário, é Tenho que ver, forte, é muito tenho que ver. forte, porque eles comunicam com, não sei se já viste, há uma luva. Não, não Nunca vi, viste? acho que não, Ah pá, tu vais acho que adorar não. este Vou documentário, ver, vou vê. ver, vou ver. Eles põem assim uma luva Uhum. e um gesto assim, imagina, é um A, um gesto assim é um Ah, P. ok. Imagina, as vogais estão aqui, então Pois tu para comunicam por aprenderes claro. tens de usar uma luva e depois Ah, já aprendeste tão bem, sabes falar assim. claro. Então as reuniões deles são assim, estão todos assim à volta, todos cegos e E surdos. surdos. Ou seja, o filme chama-se Land of Silence and Darkness por Pois, isso, porque tenta imaginar estás no escuro e no escuridão e silêncio. silêncio absoluto. A tua vida é só toque, cheiro e sabor. Exatamente. Aliás, eles a certa altura Nossa. vão numa excursão de grupo e onde é que pessoas que só têm esses três sentidos vão numa excursão de grupo? Pois, Foram ao jardim botânico e iam passando de planta a planta a sentir e que a engraçado. cheirar. Pá, é Sim, mesmo sim, bonito o muito documentário. fixe. Pronto, mas eles estão na reunião e como é que funciona? Estão assim, imagina, 20. Essa mulher que é ativista, agora não me estou a lembrar do nome, faz um discurso para uma pessoa que Uhum, está ao lado. Não, essa ainda fala. uhum, uhum. Mas mesmo que não falasse, podia comunicar Claro, pela mão sim, para a sim, pessoa ao sim. lado. Pois cada pessoa tem uma Pois fala, pessoa. mas os outros não ouvem. Porque Pois. cada pessoa que está lá tem um amigo ou um familiar ao lado que ouve e Ah, que traduz o discurso para a mão. espetacular. Então, o discurso é feito, cada familiar traduz para a mão e depois todos acabam de traduzir mais ou Ai, menos tenho ao que mesmo ver, tempo tenho que e ver. batem palmas, mesmo sabendo que Sim. não estão a ouvir, mas sabem que é esse o Uhum. gesto. Pá, e para mim Isso está-me a foi. lembrar, não comparei, mas no outro dia vi um vídeo de um treinador de cães que tem, o cão dele é cego e surdo e eu nunca tinha pensado nisso e ele faz muito isso com o cão, ele comunica com o cão, fazer-lhe coisas no pelo e ele sabe, imagina, senta e não sei o quê, abre-me o tapete de yoga, que ele faz yoga e o cão abre o tapete e é espetacular, e é um bocadinho como isto da mão, Uhum, é muito sim. incrível, não é? Sim, é incrível. E Sim, pronto, mas pronto, isto lembrei-me disto porque as pessoas que é uma diferença gigante. Quem nasce cego e surdo pois, não consegue sequer ir a estas reuniões. São pois, pessoas muito, 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 muito disfuncionais. pois, claro. Ficam crianças para sempre, Sim, sim, praticamente. sim, sim, Mas basta a pessoa ter vivido 6 anos pois, que já sim. consegue, não é? Ah, pois, claro, porque tiveram um contacto, não Tiveram a é? Com... experiência do que é o espaço. Claro, Os claro. outros nem sabem o que é o Não sabem, espaço. claro, pois, os É nossos isso. sentidos Sim. são bastante importantes. É, mas isso é muito interessante. E eu digo-te uma coisa, eu obviamente que convivo com as dificuldades numa deficiência motora, mas é muito interessante quando falas com pessoas com outras deficiências e percebes também muita coisa à tua volta, tipo, comunicar com um surdo, com um intérprete, tipo, coisas tão simples que fazem toda a diferença quando estás nessa comunicação, ou por exemplo, uma vez fiz um trabalho com uma pessoa cega e ela estava a dizer, do género, quando tu descreves um sítio, um cego, tu também tens que saber fazer aquilo, do género, tens que descrever com algum toque apaixonado ou não, mas tens que ser objetivo também. Ela estava a dizer que uma vez chegou a um sítio e a pessoa que estava a descrever o sítio só dizia, é lindo, olha, é espetacular, lindíssimo. E ela, ok, eu já percebi, é lindo, fixe, mas diz-me mais para eu poder dizer se é lindo ou não. Ou seja, isto também é importante nós sabermos para, sei lá, podes ter um amigo cego futuramente e como é que vais descrever aqui o estúdio, não é? Portanto, isto é interessante. Calhar há pessoas que, por terem um irmão cego, ou um filho, ou um familiar, se tornaram escritores porque se habituaram a Às ter que vezes. descrever bem as Sim, coisas, sim, às também de uma vezes. forma não seca, sabes, aqueles livros É que que é são demasiado isso, descritivos, exatamente. não é? Ela dizia muito isso, por exemplo, quando vai a uma exposição que tem audiodescrição, ela diz, é fantástico, porque tu estás a ver o quadro, à tua forma. Tipo, a pessoa está a descrever com alguma coisa pessoal, mas também com objetivo, de género, eu estou a ver o que é que está ali, mas com um toque de, não sei, e eu perguntei-lhe, por exemplo, coisas super interessantes, como é que, ela nunca viu, essa rapariga, como é que sabes o que é amarelo? Tu nunca viste o que é amarelo? E ela disse, eu associo as cores a sensações. Por exemplo, como me disseram que o sol é amarelo, quando tu me dizes amarelo, eu associo quente.
quando tu me dizes o que uma coisa é verde, eu associo ao cheiro da relva. Ou seja, é mesmo interessante pensar como as nossas associações de cérebro são fixe. Sim, e até a personalidade. O Diogo, esse rapaz cheio Uhum. que andou na turma da Sim, com a Catarina, Catarina. dizia que a imaginava loira e, É, sabe, uma descrição bastante sim, sim. diferente pela personalidade, tipo, personalidade loira. Isso é muito engraçado. Olha, continuando aqui com as palavras, Uhum. deficiente, no, não é? Para mim, não. Pessoa com deficiência, sim. Sim, para mim. E pessoa com deficiência mental? Eu gosto mais de cognitiva, mas eu não posso dizer, eu não acho que a pessoa com deficiência mental está errado. Eu acho que não está. A questão é Ok. que deficiente mental é uma coisa muito pejorativa. Nós todos usamos já, a dada altura da nossa vida, aí que deficiente mental, como uma coisa pejorativa. E por isso é que eu acho que eu gostava que se falasse mais em deficiências cognitivas e não deficiências mentais. Mas, de todo, Hum. sei-te responder sequer com propriedade a esta pergunta. É mesmo a minha opinião do que às vezes leio e vejo. Como a cena do oi que atrasado mental. Tipo, Ui, esse então é muito normal, é super, culturalmente. super. E quer dizer, estás a dizer o quê? Que a pessoa é um atrasado mental, tem um déficit cognitivo, não é? Mas como uma coisa pejorativa. Portanto, é complicado, sim. Pois, e realmente numa sociedade que valoriza muito a cognição, Sim, é uma coisa não sim. desejável, não é? Exatamente. Sim, sim. E por isso é que as pessoas usam como insulto. Exatamente. Mas sabes que às vezes é mesmo engraçado. Puseste-me aqui muito rápido a pensar numa coisa, porque há uns tempos estava a dar uma formação e quando estava a estudar, estudei também algumas questões de é importante quando tu ensinas e até quando tu transmites uma mensagem, seja ela de marketing, seja ela um recrutamento, qualquer mensagem que tu transmites, que cada vez mais se faz a tentativa de transmissão de mensagem numa linguagem simples. Porque há pessoas que têm algum déficit cognitivo, mas que são perfeitamente possíveis de trabalhar aqui ou ali, ou serem produtivas aqui ou ali, mas às vezes não compreendem a linguagem que tu e eu compreendemos. E isso não quer dizer que aquelas pessoas não sejam igualmente produtivas no que podem fazer. Portanto, a adequação da linguagem também é muito importante quando estás a falar com alguém, a adequação da linguagem e das situações. Por exemplo, no outro dia estava a falar, estava a ver, não, vi uma notícia no LinkedIn de um rapaz autista, ele trabalhava numa multinacional qualquer, acho eu, se não estou em erro, mas era analista de dados, acho eu, e ele estava a dizer que ele é péssimo nas entrevistas, porque ele não se consegue relacionar, ele não consegue ter uma conversa com uma pessoa como nós estamos, porque o autista às vezes tem esta característica, não é? As pessoas com perturbação no espectro do autismo, mas era ótimo no trabalho que ele fazia. E ele estava a dizer, se a empresa para onde eu fui já não estivesse preparada para perceber que não necessariamente um autista consegue fazer uma entrevista da forma regular, eu nunca tinha sido contratado e eles perdiam um grande trabalhador. Portanto, esta adequação da comunicação é muito importante em muitos casos Uhum. na deficiência, não é? Se calhar, estava agora a pensar, imagina, a palavra deficiente Hum, é um substantivo, não é? hum, Ou não? acho que sim. Ou é um adjetivo? Mas não interessa, interessa é a forma como é Eu usado. acho que é um substantivo. Pois, é utilizado como Mas substantivo, pode ser utilizado como adjetivo de forma pejorativa. És um deficiente. Pois, é isso, és um Pois. deficiente. Enquanto que pessoa com Ah, deficiência, que estás a colocar a palavra deficiente como um objeto tido por alguém. exatamente, sim. Por E se calhar é exemplo, isso que faz, e se calhar é isso que faz, que nos faz sentir que é talvez. mais aceitável, porque não estás a definir a pessoa com um É substantivo isso, que é só exatamente. baseado numa só característica. Exatamente, porque isso depois leva-nos a outras reflexões, que é duas coisas. Ah, eu tenho uma deficiência, eu não sou a minha deficiência, mas isto depois leva-nos a outras discussões. Que é, eu também já falei com a Sara, com essa minha amiga autista, porque os autistas gostam que lhes diga a Sara é uma pessoa é autista, não é uma pessoa com autismo, é autista. Porque ela diz, e isto é muito interessante de pensar, que o cérebro do autista é diferente do cérebro de uma pessoa que não é autista. Eles têm conexões Uhum. diferentes, é diferente. E ela diz que o autismo impacta tanto na vida dela que ela é autista. Ela não Então é consegue. diferente. Exatamente. Aí já ela já quer o É isso. substantivo. E eu tive uma conversa com ela precisamente sobre isso. Ela disse: eu percebo perfeitamente o teu lado, de tu não és a tua deficiência faz parte de ti, mas quer dizer, eu, se estiver numa reunião Zoom em que só veem a minha cara. O que é que mudou eu ter ou não ter deficiência? Agora, a Sara, numa reunião Zoom, sendo autista, pode eventualmente mudar a interação porque impacta tanto na vida dela. Isto é muito interessante de pensar que não necessariamente a minha visão está certa, mas eu realmente não quero que desvejam a minha deficiência, como às vezes me dizem, nem reparei na tua cadeira.
E eu Uhum. penso, se reparasses... Mentiroso. Exato, para já mentiroso, e depois se reparasse era melhor. Eu não quero que desvejam a minha cadeira, mas eu não quero que resumam a minha existência à minha deficiência, não é? Portanto, isto aqui... Claro. há visões diferentes, como a questão do portador de deficiência, que ainda às vezes se usa. A questão do portador de deficiência submete a deficiência como uma coisa portátil, ou seja, que eu Sim, 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 consiga sim. deixá-la em casa. Mas ainda se usa imenso, e Uhum. isso tem, para mim já devia ter caído em desuso, mas ainda não caiu. Mas um bom argumento contra isso de nós mudarmos as palavras que se tornaram pejorativas para palavras novas. Ouvi uma vez o Ricardo Aruz Pereira a falar sobre isto. Hum, Aliás, acho que partilhei até no Despolariza isso. hum, Um, ele dá o exemplo da palavra velho. certo. Antigamente era uma palavra normal, ele é Uhum, novo, ele é velho. uhum. Depois, velho tornou-se de alguma forma uma coisa pejorativa, então mudou-se para idoso. Idoso. E eu lembro-me perfeitamente de ter amigos que usavam o idoso, sei lá, gozavam uns com os outros, tipo, aí és mesmo idoso, ou lá. Exatamente, sim. E provavelmente por causa disso tornou-se pessoa com terceira idade ou assim. Exatamente, ou da terceira E o idade. que ele diz, e que para mim faz algum sentido, é: ok, tu vais saltando e durante algum tempo, se calhar aquela palavra nova não soa tão mal, mas como está associada a uma característica não desejável, Pois. não é? Não Sim. desejável pela maior parte das pessoas. E, Uhum. pá, e temos de ser sinceros, a Sim. maior parte das pessoas não quer ter uma deficiência. Claro, A mas maior parte das pessoas não quer ser claro que sim. velho, quer dizer, eu acho que não vou imitar muito ser velho, mas ser muito velho, não é? Claro, claro, Limita-te. claro. Então é normal que ao longo do tempo essa palavra seja usada para descrever coisas não desejáveis e que se torne mais uma vez uma palavra É pejorativa, verdade. não é? Sim, isso acaba por ser verdade. Agora, eu acho que no caso da deficiência, e mesmo no caso da velhice também, eu acho que no caso da deficiência e da velhice, nós não queremos, quer dizer, eu não vou acordar e pensar, ai, quero muito ter uma deficiência, não é isso, mas nós vemos como uma coisa tão má por causa de todas as dificuldades que existem à nossa volta. Claro que se tu tiveres uma doença que te limita, uma coisa incapacitante, com dor, com tudo, claro que pá, aí pode ser o sítio mais acessível. Os cuidados paliativos, por exemplo, têm todas as condições, mas uma pessoa que está em sofrimento antes de morrer vai estar em sofrimento. Ok, mas uma deficiência às vezes é tão difícil a nossa vida porque não há estruturas, não é? Ou, por exemplo, os velhos, os idosos, pessoas da terceira idade, como lhe queiram chamar, há pessoas aí a curtir a vida muito, sendo mais de 70 anos, mais de Sim, 80 anos, sim. claro que têm que ter a sorte de ter saúde, como é óbvio, mas se tiverem, estão a curtir a vida. Agora, vai-lhes perguntar onde é que eles vão curtir a vida. Eles vão curtir a vida em sítios acessíveis, de certeza, ou com mínimas condições de acessibilidade para eles. Muitos turistas vêm da América, e não sei o quê, muitas vezes escolhem o Algarve, porque se tu fores ver, tem hotéis super acessíveis, zonas de passadiços super acessíveis, feitas para pessoas que até querem curtir a vida, mesmo com mobilidade condicionada. Portanto, pá, eu acho que isto também é uma questão de. É o que eu digo, às vezes as pessoas preferem aplaudir-me por eu ser muito resiliente na minha vida e fazer o meu trabalho e fazer tudo, do que ajudar-me a construir uma vida menos difícil e com mais acessos para que eu possa ser só uma pessoa com uma deficiência. Normal, não é? Quer dizer, enfim, Uhum. Olha, vamos passar aqui para a nutrição, que é agora a tua vamos, profissão. vamos. Hum, tu, em que é que achas que a nutrição pode estar polarizada? Porque eu sinto que é um assunto que, sei lá, todos os dias sai uma notícia a dizer o café Sim, cura a sim, gordura sim, e é verdade. afinal Sim. o chá preto dá cancro. É verdade. Olha, eu acho que a nutrição está extremamente, mais do que polarizada, eu acho que é um assunto que toda a gente acha que sabe sobre. Toda a gente come e, portanto, toda a gente acha que sabe comer. E mais, toda a gente acha que sabe, quer dizer, olhas para uma maçã e que sabes o que é maçã, quimicamente. O que é que aquela maçã aporta para dentro de ti. Não sabes. Quem sabe é quem estuda aquilo, não é? E, portanto, como eu acho que toda a gente sabe, acha que sabe sobre o assunto, toda a gente opina. E depois, acho que é um assunto. Acho que é um assunto que há muita gente que não tem uma relação saudável com a comida. Isto leva a muitos problemas que impactam diariamente as vidas das pessoas que têm compulsões alimentares, pessoas que não têm uma relação e que muitas vezes procuram ajuda e pessoas aproveitam-se dessa procura de ajuda que é muito frequente. Outra coisa que também acontece muito com essas pessoas que se aproveitam é veicular constantemente informação científica e artigos científicos que estão constantemente a sair, principalmente na área da nutrição, que não têm embasamento nenhum, ou seja, que uma pessoa que nunca tenha lido um artigo científico vai-se acreditar naquilo, mas Uhum. depois tu vais a estudar o artigo e não tem uma amostra representativa, não tem nada, e portanto, se não és um profissional com um mínimo de ponderação de perceber que, ok, saiu este artigo, mas
isto não pode, não representa, não me permite tirar uma conclusão tão drástica. Eu não posso dizer ao meu cliente que vai ter que deixar de beber café porque dá não sei o quê. Ou seja, acho que falta muita ponderação. Depois, a questão da nutrição e dos alimentos é uma coisa muito difícil de avaliar. Há muitos fatores externos, há muita diferenciação entre populações. Em E genética, não é? há genética e, portanto, é muito difícil dizer isto é mau, isto é bom. E as pessoas estão constantemente. O ovo, o pobre coitado do ovo, já teve lá em baixo, Pois espezinhado, foi, eu já reparei que o teve lá em ovo. cima. Exatamente, o ovo já foi o melhor, já foi o pior. Agora nem se sabe bem. E as pessoas, pá, não comas 10 ovos por dia, não é? Quer dizer, portanto, acho que o Sim, mas também não deixes equilíbrio. de comer ovos, a não ser que Exata, seja a por não seres ser que seja, vegan, blá blá blá. exatamente. Agora, acho que tem que haver um equilíbrio e falta muito equilíbrio. Eu recebo constantemente pessoas em consulta que vêm já com uma coisa preparadíssima. Eu já sei que eu não posso comer isto, eu já sei que eu não posso. E eu fico a pensar, mas quem não pode comer o quê? Eu já sei que eu tenho que cozinhar tudo com óleo de coco. Mas quem é que lhe disse isto? Eu vi no Instagram não sei quem. Não. Não é assim, e tem que explicar, e quando explicas também as pessoas acabam por. Há muitas que continuam desconfiadas. É tipo porque ouviram aquela figura pública a comprar coisas de uma determinada marca e só querem aquilo. E tu dizes, não, mas olha que repare que não é assim. E a pessoa fica, não, mas eu ouvi e tudo bem. Mas a maior parte das pessoas sai da consulta com uma ideia diferente do que é a comida. Um tio, o meu irmão mais velho, Pico, Hum, disse uma coisa que fiquei a pensar que foi. Ele não disse assim, eu vou melhorar um bocado, ok. Pico. Mas imagina, daqui a se calhar 100 anos ou 200 anos ou o que for, Hum, se calhar nós vamos todos, quase certeza, ter sequenciado o nosso genoma. Eu acho que vai hum. ser uma coisa praticamente à nascença, nasce, saca umas células, sequencia o genoma, Ah, percebes logo uhum, muitas probabilidades de coisas que podem claro. acontecer. E que uma das coisas vai ter a ver com nutrição. Eu acho que vão olhar para agora e pensar: o que é, avô? As pessoas passavam a vida toda a comer uma coisa que lhes tirava energia e não Pois, sabiam. se calhar. E eu provavelmente ando a fazer isso, sei lá. É que a comida, ainda por cima, nós, muito mais hoje em dia, num mundo globalizado, pá, eu se calhar ao pequeno almoço como leite com cereais e ao almoço sushi e depois como uns amendoins e depois pá, dentro Sim, de um dia há tanta coisa, é verdade. como é que eu vou saber o que é que me está a cansar? Exatamente, é Como é que é verdade. possível? E de que forma é que tu metabolizas determinados compostos ou outros e o que é que isso, por exemplo, a questão da cafeína, há pessoas que são metabolizadoras lentas e metabolizadoras rápidas, ou seja, é diferente o impacto que tem em ti a cafeína e que tem noutra pessoa, e isso estuda-se, não é? Podes estudar, claro que nem toda a gente faz essa análise, mas podes estudar eventualmente. Portanto, e eu concordo contigo, eu acho que isso eventualmente poderá acontecer. Acho que, e é importante que as pessoas saibam que isso não está a acontecer agora, e portanto não me Uhum. façam aqueles testes de farmácia, que é uma palhaçada, que há uns que até pões as mãos não sei aonde e diz que passa uma corrente por ti e sai-te uma lista interminável, às vezes até com marcas, do género, não podes beber café X. É totalmente pseudocientífico. Totalmente. Aliás, eu acho que As aquele. farmácias, se calhar, deviam ter leis de não poder. Ou para Ah, não, mas acabava a farmácias, ou. homeopatia. Exatamente. E eu Pois. acho que as pessoas pagam e acho que não é barato. E às vezes chegam pessoas em consulta a dizer: eu fiz este teste e eu meti lá as mãos e disseram-me que passava uma corrente e veio esta lista interminável de alimentos verdes, vermelhos e amarelos que eu posso comer. E eu penso: mas como é que eu vou explicar à pessoa que isto é uma Forma palhaçada? simpática. Exatamente. Pois. Opá, não façam isso. Claro que há coisas. Sintam mais o vosso corpo. Se há uma coisa que vos cai mal, não comam. Se há uma coisa que vocês adoram, que não seja prejudicial à vossa saúde, comam, mas tudo com equilíbrio. Eu acho que as pessoas é muito polarizado. Não, eu odeio a questão de alimentos proibidos e alimentos permitidos, a menos que tenhas, por exemplo, um síndrome do intestino irritável, que tens realmente alimentos que potenciam as tuas crises. Agora, uma pessoa saudável, sem nenhuma questão alimentar, coma com equilíbrio. E às vezes as pessoas perguntam-me o que é que eu posso fazer para substituir as batatas fritas? Nada. Quando te apetecer batatas fritas, eu acredito que deves comer batatas fritas. Agora, não é todos os dias. E se tu perceberes, espera lá que está-me a apetecer batatas fritas todos os dias. Aí já não há ninguém que te defenda. Não podes comer batatas fritas cheias de óleo todos os dias. Mas ao fim de semana, vai jantar fora com o teu namorado, com a tua namorada, queres umas batatas fritas? Come. Mas depois percebe que a base da tua alimentação tem que ser outra. Senão, eventualmente, aos 50 anos tens um AVC, um infarto e pronto, é o que é. Agora, o que eu acho também, que tu estavas a dizer de nós comermos muito durante o dia, nós comemos demais. Muitas Sim, sim. vezes. Tudo é comida também, e quer dizer, muitas vezes nós já nem sabemos se estamos a comer com fome, ou com gula, ou o que é, ou com, Uhum. com, com conforto. Portanto, Eu, por sim. acaso, tento só comer quando tenho fome. Sim, eu também, quase, Uhum. praticamente. E Sim. foi uma coisa até bastante natural. Hum, Tipo,
comecei a não tomar pequeno almoço, porque não tenho Uhum, fome de manhã, e uhum. depois o almoço sabe muito melhor até. Claro, sim. E Isso, por depois, exemplo, é uma questão que, e atenção, se calhar outros colegas meus vão discordar, por exemplo, eu não acho que uma pessoa tenha que tomar um pequeno almoço se não tem fome. Não acho nada. Agora, o que eu acho e pergunto sempre em consulta é: não toma um pequeno almoço, tudo bem. Mas e depois, como é que chega à sua hora de almoço? Chega completamente cheio de fome e come de forma incontrolável? E muitas pessoas dizem-me que sim. Dizem sim. pois, Chego e, epá, nem consigo pensar, é como o que tiver à frente. Isso é péssimo. Ou seja, eu para mim mais vale comeres alguma coisa antes, uma coisa leve, para que não chegues ao almoço e comas o triplo do que precisas. uhum. Mas se é uma pessoa que consegue perfeitamente equilibrar isso, eu não vejo por que não, Sim, no, honestamente. no meu caso nem sequer foi uma decisão. Por exemplo, foi o Foi mais uma coisa natural natural. possível, assim, por Eu, por exemplo, isso. não consigo, eu adoro tomar um pequeno almoço. Mas Uhum. também como uma coisa muito leve, Se não... acordar muito cedo, se calhar tomo um pequeno almoço. se Tipo, acordar mais ou não menos. é? Tipo, se calhar um bocadinho mais Sim, tarde, já, sim, epá, já. já ia perto do almoço. Ah, claro, sim. Ah, eu se acordar perto do almoço também não. Sim. Sim. E estás a gostar de ser nutricionista? Olha, sabes que eu agora, no meu dia a dia, é 50-50. Não Uhum. sou completamente só nutricionista, porque acabo por trabalhar muito com a consultoria, até na área da diversidade e da inclusão, mas eu gosto muito. E sabes que eu, quando estava na faculdade, gostava muito da parte da nutrição desportiva, e gosto, eu estagiei nessa área, mas hoje em dia, como faço muita clínica, é uma surpresa para mim, porque até estou a gostar muito da clínica, de conhecer pessoas. Eu tenho pessoas em consulta super diferentes sempre, com coisas que me desafiam muito. Ou seja, eu acabo por ter que muitas vezes vou para casa estudar e digo mesmo à pessoa: olha, nunca. Ou seja, eu aprendi isso na faculdade, mas eu nunca tive a prática disso, portanto eu tenho que ir estudar. E vou estudar e faço o plano mediante o que estudo e tudo mais. Ou seja, sinto que conheço muitas realidades diferentes, desafia-me muito. Sinto que às vezes é muito mais uma questão de empatia também com a pessoa, de tu lhe explicares às vezes como comer de uma forma saudável do que propriamente tem que comer 100 gramas de carne ou 50 gramas de carne. E portanto eu estou a gostar muito, honestamente. E- Acho que é um meio difícil de trabalhar e às vezes um bocadinho frustrante, porque passas um plano que estás 2 horas a fazer e a pessoa nunca mais te diz nada e nunca mais cumpre com aquilo, mas depois tens casos de sucesso e às vezes o sucesso não estou só a falar em emagrecer, estou a dizer em as pessoas criarem uma relação melhor com a comida e com o seu corpo também e é super gratificante. Boa. É, Olha, Catarina, chegámos aqui à hora. vamos. Obrigadíssimo. De nada, Acho que foi fixe. Acho que conseguimos dançar aqui em algumas nuances sobre palavras e também sobre acho. minorias, e acho que foi Sim. muito fixe. Muito obrigado. Obrigada, Tomás. Obrigada. Quanto a nós, não fujam já. Façam o like, comentem qualquer coisa, ou a dizer que foi espetacular, ou a dizer que somos horríveis, porque ajuda ao projeto. Se quiserem ajudar ainda mais e tornarem-se parte de um pequeno grupo que está a contribuir para este projeto, na descrição está aqui um link para se tornarem mecenas. E quanto a nós é tudo, até à próxima. Obrigado. Está feito. Espetacular. Ora bem, isto passou, eu nem sei quanto tempo passou.